Quais são os motivos que te levam a permanecer diante dos sofrimentos? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre um mergulho na Palavra de Deus, podendo aprofundar cada vez mais. Quero continuar com vocês esse itinerário com a primeira leitura, com Atos dos Apóstolos. Hoje pego o capítulo 8, do versículo 1b a 8. Diz assim: Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja e estava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que tinham dispersado iam por toda a parte, pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhe o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. Olha só que forte, né? Você vai vendo aqui toda a dispersão, mas eu quero sinalizar aqui nesse versículo que diz assim: e de todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Ou seja, começou a perseguição, as coisas começaram a se acirrar, todo mundo foi saindo dali justamente para não morrer, afinal de contas, permanecer num lugar onde provavelmente você pode ser executado ou preso não deve ser uma escolha normal nossa. Foi a escolha feita pelos apóstolos. E isso é interessante nós pensarmos, porque, entre aspas, eles eram também os alvos, ou seja, os líderes deveriam ser os primeiros a ser presos ou os primeiros a serem torturados e assim por diante. Mais tarde também vão ter toda uma perseguição de martírio para cada um deles. Porém, eles não se dispersam, ou seja, os discípulos permanecem ali, permanecem diante do sofrimento e da possibilidade de terem realmente as suas vidas arrastadas para a prisão ou serem justamente flagelados de um monte de espécie de torturas. Afinal, eles eram aqueles que estavam conduzindo todos aqueles empecilhos para aqueles homens. Bom, sendo assim, deve-se ter um motivo pelo qual estes homens escolhem permanecer. Nós podemos pensar que eles acreditavam que Jesus, por exemplo, voltaria logo, então precisariam ficar ali, porque esta volta era iminente, ou seja, era provável em pouco tempo que isso aconteceria. Então eles esperavam, pode ser uma possibilidade. Segundo, pode ser que eles esperavam não a vinda de Jesus, mas pelo menos o direcionamento, que depois, mais tarde, nós vamos observar o Senhor que também vai os direcionar. Mas, porém, o que acontece? Nós também podemos ver a dimensão de uma responsabilidade, ou seja, eu fico aqui até que o último homem saia. Né? Isso é um ato de que nós podemos assim reconhecer como louvável, ou seja, eu permaneço até que a última pessoa da qual eu sou responsável possa deixar a cidade. Sim, poderia ser essa, talvez poderia ainda ser outras possibilidades pela qual os apóstolos não saíram de Jerusalém. Enfim, muitas das vezes nós somos colocados diante da possibilidade de sair daquele sofrimento, de fugir. Então, por exemplo, tenho uma dificuldade em casa e eu posso justamente sair e ficar o dia inteiro fora. Eu posso procurar outros meios. Então, tem pessoas que, por exemplo, têm conflito familiar. O que ele faz? Ele não fica em casa, arruma uma desculpa para sair, arruma uma desculpa para estar fora, para evitar justamente
justamente aquele conflito, para que aquela situação possa, de uma certa forma, se solucionar sem que eu me envolva. Então, tem um conflito na casa, ele faz isso. Se tem lá na família, lá no círculo familiar, ele sai fora, não aparece lá naquele círculo familiar, não visita a mãe, não visita os irmãos, deixa tudo, vai fazendo as suas coisas, pode se justificar para não ter que lidar com aquela dificuldade, com aquele problema. Às vezes nós, ainda de uma maneira muito mais sutil, né, a gente arruma um monte de trabalho para não fazer aquele trabalho que para nós é desgaste, é difícil, ou seja, eu tenho tantas tarefas que eu posso me justificar através dessas inúmeras tarefas para não fazer aquilo que eu devo fazer, ou seja, aquilo que me custa. Isso é muito sutil e às vezes aparece, a gente simplesmente foge, mas tem pessoas que escolhem justamente ir ao encontro ou permanecer, ou seja, eu vou para casa, vou resolver a situação, eu vou lá aproximar da minha família, daquele núcleo familiar que está com dificuldade, para justamente compreender e também estar com ele, ou seja, eu posso fazer isso porque me sinto responsável, porque sou responsável na minha casa, porque sou responsável lá na dimensão da minha família, eu sou responsável aqui pelas tarefas que eu tenho, ou seja, posso fazer isso por uma dimensão de responsabilidade. Posso fazer isso porque compreendo que Deus está me pedindo, que Deus está me movendo até lá. Ou seja, eu também estou ali porque Deus não pediu para que eu saia, eu não sinto que eu saia, eu sinto que eu preciso então viver este momento. Então, perceba quais são os motivos que estão gerando em você a fuga ou a permanência diante de alguma coisa. E esses motivos devem ser claros, porque se você tem clareza naquilo que você está escolhendo, clareza naquilo que você está justamente seguindo, as coisas se tornam mais fáceis. Fáceis em que sentido? Porque tem justamente um mover mais profundo. E nós precisamos pensar neste mover, porque o mundo vai nos colocando numa superficialidade, aonde simplesmente a gente vai fazendo, onde a gente só vai executando ou fugindo das situações. Pense naquilo que você está fazendo. Afinal de contas, todos nós podemos fugir de algumas coisas e enfrentar outras. Mas será que aquelas que você está fugindo são verdadeiramente a vontade de Deus? Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.